Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Eu tenho recebido muitas mensagens de militares, de civis, policiais penais, pedindo indicação de defesa técnica em processos criminais e administrativos. Eu estou aqui com o Tenente Coronel Norberto Russo, que ele é uma das pessoas, ele e o Mendonça, são os dois advogados que eu mais escuto elogio em defesa administrativa e criminal. Então eu vou conversar com ele um pouquinho a respeito disso. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar. Vou virar aqui para o Russo para vocês escutarem o que ele tem a falar olhando para ele, né? Oi, Russo, boa tarde. Você tem alguns casos notórios, como aquele da troca de tiro do pessoal da PM com a Polícia Civil lá no bairro Castelo, deve ter 1 ano e pouco, 2 anos? 2017. 2017. Um dos casos de maior repercussão atualmente, que eu acho, é entre as instituições que repercutiu na mídia e tudo. E teve aquele caso da militar também, né, que foi acusada de tráfico de droga, de vender arma. É outro caso que ganhou muita repercussão na imprensa. O que você me fala? O que a pessoa tem que saber? O que ela tem que ter em mente quando ela vai procurar um advogado? Olha, eu acredito que os advogados que já foram militares, né, sejam sargentos, sejam cabos, soldados, oficiais, no caso meu, do Mendonça, as pessoas procuram a gente porque, primeiro, o advogado ele não pode ter preguiça no caso administrativo e criminal, que é bastante parecido, que os princípios de defesa, ampla defesa, o contraditório, são regras e princípios bastante parecidos, né, nos dois casos, tanto no criminal quanto no administrativo. Então, o advogado, com essa experiência que ele tem dentro da caserna, dentro da corporação, ele é um advogado que ele procura apurar mais o caso. Ele está acostumado com apurações, o militar está acostumado com apurações. Então, a experiência é importante, o tempo dele como advogado, a experiência que ele tem no administrativo, no criminal. Eu acredito que por isso, inclusive, muitos casos são procurados exatamente por isso. E tem esses 2 casos que você comentou aí, e vários outros casos também, de caras, né, que estavam à beira aí, estava bem próximo de um pátio. Esse caso que você falou, por exemplo, da troca de tiros, né, de policiais militares e policiais civis, que foi lá na região lá do 34º Batalhão, foi um caso que deu muito trabalho. E, aliás, o advogado, ele... o que o militar deveria procurar, né, numa situação dessa de que está precisando, né? O que ele tem que pensar antes de procurar? O que ele tem que ter? Ele está mais ou menos na berlinda, né, com risco grande de entrar em empate. Primeira questão é exercer seu direito de ficar calado, que o militar acha que não tem esse direito. O militar tem esse direito e deve exercer de qualquer forma, porque muitas vezes ele é chamado por um chefe próximo, por um oficial do turno, e que quer saber detalhes da situação. E isso vai atrapalhar a estratégia de defesa mais à frente. Porque o advogado tem uma estratégia de defesa, logicamente, para causar o menor dano possível, né, para o seu cliente. E muitas vezes ele já comentou alguma questão com o tenente, que comentou com o capitão, que comentou com o major. Às vezes uma conversa super informal, né? Deve evitar esse tipo de conversa, então. Exatamente. Não comentar absolutamente nada sobre o caso. Então, procurar o advogado e dizer, eu só vou conversar depois que o meu advogado me orientar. E nesse caso eu me lembro, eram 2 soldados, eu fui, esse caso do Castelo, da tropa de tiros. E um dos militares ele foi procurado pelo major, e o major marcou com ele, eu quero saber o que aconteceu. E ele comentou comigo, eu já era advogado dele, eu falei assim, então nós vamos juntos. Inclusive eu conheci o major, fui chefe do major, inclusive, eu era capitão à época, ele era aspirante, no 18º Batalhão. E eu falei com ele, major, eu estou recomendando o soldado fulano, meu cliente, que ele não comente as questões por aqui, pela questão da estratégia, porque do contrário ele vai procurar outro advogado. A minha estratégia de defesa, a minha tese de defesa depende muito, né, da situação de eu ouvir primeiro o militar. Então, logicamente, a gente fez a defesa dessa forma. Foram 2 anos de defesa, né? A conclusão do caso foi esse ano. E a gente tinha informações preliminares que os 2 militares estariam, tudo indicava, né? Pela corregedoria, eles iriam
seriam submetidos à parte, eram militares inclusive menos de 3 anos. Era recente, né? Estava no probatório ainda. Exatamente. Mas dos 2 militares, um caso foi arquivado e o outro foi apenado com uma pequena prestação de serviço que, em vias do que aconteceu no caso, ficou até de graça. Mas, principalmente, os 2 militares, o tempo todo, o tenente da corregedoria que conduziu o caso, ele tentou imputar a mesma questão para os dois casos. E era um caso diferente, realmente, a participação diferente. Então, um caso a gente teve que delimitar até onde foi a participação dele e foi arquivado, mesmo com o encarregado pedindo a punição. Aí você está falando na esfera administrativa ou criminal? Essa é a esfera administrativa. E eu sou advogado de ambos também, porque a Polícia Civil fez um inquérito desse caso e indiciou os 2 no crime doloso contra a vida. Então, uma tentativa de homicídio, né? Sim. Estão colocando como caso, que já foi inclusive ouvido na primeira fase. Eu tenho que apresentar a defesa agora até dia 18 de novembro e estamos esforçando, e já conversei pessoalmente, o advogado também. É muito importante que o advogado não seja apenas uma pessoa que escreve bem. De dentro de escritório, né? Exatamente. O advogado não tem que ter preguiça de sair do escritório. De sair, de despachar com o juiz, seja um caso civil, administrativo, começar com o comandante. Enfim, e nós, advogados militares, nós temos essa facilidade de procurar a administração ou procurar o juiz sumariante mesmo, já procurei 2 vezes, e antes dele despachar, já que o Ministério Público já fez as alegações finais e pediu mais uma vez a pronúncia de todos os réus, são 5 réus no total, inclusive contando com o policial civil, e eu tenho uma expectativa muito grande que eles não sejam pronunciados, porque ambos os militares eles reagiram a uma agressão injusta e dentro do que a gente chama de inexigibilidade da conduta diversa, eles não tiveram outra forma de reagir, senão sacar a arma e evitar que um mal maior acontecesse no local. Foi um dos casos. Já esse caso da militar, ela foi presa aqui no centro de Belo Horizonte, é um caso que teve uma grande repercussão, né, em praticamente todas as emissoras abertas de TV, regionais, e ela foi acusada de tráfico de drogas. Quando eu fui procurado, ela já estava presa há quase 5 meses, a prisão preventiva, e a irmã dela também militar me procurou, já me conhecia há mais tempo, confiava, e em questão de 3 semanas nós conseguimos a ordem de soltura dela. Mas exatamente dessa forma, estava na Justiça Militar, uma disputa de competência entre a Vara de Tóxicos e a terceira auditoria de Justiça Militar, e eu conversei com a juíza várias vezes, fui mostrando para ela aos poucos. Eu acredito que em 3 semanas eu devo ter procurado a juíza, ela foi extremamente paciente comigo também, eu devo ter procurado a juíza umas 10 vezes, até ela conceder a ordem de soltura. Hoje, no processo dela, a questão do tráfico de drogas já foi totalmente descartada, a questão da venda de armas totalmente descartada, e agora falta uma questão da fraude processual, que foi um transporte que ocorreu de uma certa forma, e nós estamos provando também, inclusive no processo foram ouvidos psiquiatra, psicólogo, juntamos várias provas como medidas protetivas da Lei Maria da Penha, comprovando que ela foi compelida, ela foi obrigada a adotar um certo comportamento que não tem, repito, nada a ver com tráfico e nada a ver também com venda de armas, mas para, de alguma forma, ajudar o marido que estava envolvido no fato. Ela foi coagida por ele, né? Foi coagida por ele. Então tudo indica que será absolvida. É um crime bem menor, inclusive com previsão de transação penal, que é uma pena inferior a 2 anos. E tudo indica que ela será livrada sem qualquer tipo de pena. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que todo mundo tem dúvida. A pessoa ser absolvida no criminal, isso significa diretamente que ela vai ser absolvida na esfera administrativa e vice-versa ou não? Obrigatoriamente não, porque são instâncias independentes e concomitantes. Elas podem funcionar ao mesmo tempo e são instâncias independentes. Porém, quando no criminal o acusado ele é absolvido, a força disso em qualquer processo administrativo é muito grande. Eu diria que praticamente uma execução pode ser apresentado no administrativo, apesar de ser uma instância independente, para que o processo seja arquivado também.
Então, é uma prova a mais, né? É uma prova a mais. Essa militar, inclusive, o processo dela está bem desfavorável nesse momento, administrativo, mas eu acredito que é exatamente o criminal que vai ajudá-la a escapar, inclusive, também da própria acusação da administração, porque foi submetida, logicamente, à parte, até na mão de um outro advogado. Ela queria 2 advogados, né, atuando nas esferas diferentes. Sim. E só não tivemos a solução do processo ainda porque existe uma disputa de competência. A segunda vara de tóxicos diz que é uma situação que deve ser processada pela Justiça Comum, e a juíza da terceira auditoria entende que é uma situação que deve ser processada pela Justiça Militar, tendo em vista a Lei 13.491 de 2017, que ampliou a competência da Justiça Militar. Mas estamos tentando, inclusive, isso, fazer com que uma das 2 juízas desista da competência para a gente resolver o quanto antes o processo criminal, para que repercuta, né, perante o PAD. Agora me fala aqui, administrativo você atende só militar ou atende polícia civil, polícia penal, socioeducativo? Não, administrativo a gente tem que se preparar para atender todo mundo. Então qualquer membro das corporações da segurança pública você atende administrativamente? Administrativamente todo mundo. Criminal também? Estamos bem preparados também dentro do código, né, dessas instituições. E tem recebido até alguns casos também, eu tenho passado a maioria, né, para pegar mais pessoas conhecidas, até mesmo de civis, também envolvido em questões administrativas, principalmente em relação à parte, questão da estabilidade do emprego, né, e o risco de demissão. Tem muito funcionário civil da PM, né? Tem também. Algumas pessoas têm procurado a gente. E você atende todo mundo, então? Estão atendendo todo mundo. A questão administrativa é muito parecida com o criminal. E, mais uma vez, né, eu gostaria de deixar sempre essa dica para o militar, para o agente penitenciário, enfim, né, a polícia penal, para o policial civil, que não vou usar o termo confesse, né? Porque nem sempre vai não fale, gente. Mantenha o bico fechado. Converse com o advogado primeiro. Não converse com ninguém a respeito de nem nada. Amigo, nem conversinha paralela. Fala, não, esse aqui é meu amigo, eu vou confiar. Não confia, gente. De preferência, nem com esposa, porque isso daqui costuma ser muito grampeado, viu? Não confie. Se você está sofrendo um inquérito policial militar, um PAD ou SAD, sei lá, na Polícia Penal tem um nome que eu esqueci agora, que é IP também, mas é IP também. Não comenta com ninguém, porque por mais que você, igual você sempre falou comigo, né, Rússia? O seu melhor amigo sempre tem um melhor amigo, que tem um melhor amigo, que tem um melhor amigo, e nessa conversa vai espalhando. E por mais que você confie primeiro no seu, e sempre diga a verdade pro seu advogado, tá, gente? Não adianta querer mentir pro advogado, não, senão não tem como fazer a defesa direito, né? Então, você vai disponibilizar algum telefone, algum endereço, alguma coisa, o pessoal que quiser te procurar, te acha onde? Olha, a partir de semana que vem eu devo receber um novo número agora, que eu vou disponibilizar apenas para, até te peço essa ajuda, né, para divulgação, assim que eu tiver em mãos, um novo número que, principalmente através do WhatsApp, nós vamos marcar, logicamente, sem compromisso nenhum, sempre para conversar com as pessoas que tiverem dificuldade, para que possa escolher um advogado, porque de repente, se alguém tiver alguma dúvida, conversa com um, com dois, com três. Então, seu atendimento inicial é sem ônus? Sem ônus nenhum, né? Já tem muita gente se achando importante aí, cobrando, a gente não... eu acho que a gente consulta, deve deixar consulta. A gente deve deixar a pessoa muito à vontade, porque muitas vezes do processo ali depende do nosso ganha-pão, né? Sim. A gente com esposa, com filhos em casa, e o risco, às vezes, de um processo pequeno que começa com um RIP, de repente virar uma sindicância, de repente virar um PAD, aí o problema está todo instalado. O risco de perder o emprego. E não espera virar PAD para procurar um advogado bom não, viu, gente? Porque quanto maior é o problema, mais caro fica para você resolver. Então, assim que o Russo tiver esse telefone para disponibilizar, vocês podem ter certeza que eu vou postar aqui para vocês. Recomendo. Quer falar alguma consideração final? Não, a consideração final é essa. A gente não escutar muito recomendação, às vezes, de colega, não. A gente conversar com a pessoa. Então, a gente pegar o telefone, a gente ligar, a gente mandar uma mensagem e ouvir o que aquela pessoa tem para passar para a gente. O advogado não pode ser preguiçoso. Um processo, por exemplo, um PAD. O PAD, o prazo dele é de 40 dias, que pode ser prorrogado por mais 20. Mas, às vezes, em 2 meses, eu tive um caso, inclusive, de uma pessoa que é muito amiga nossa, inclusive, em comum, é uma militar, trabalhou na área de saúde, hoje está na reserva, foi acusado de um fato grave e mentiroso, calunioso,
envolvendo inclusive uma questão que teria pego uma criança e estaria tentando comprar uma criança para furar uma fila de antecipação de adoção. E é uma situação que... Que absurdo! Absurdo porque o pai, inclusive, já está sendo arquivado, mas antes de ser arquivado, essa pessoa teve uma publicação, mesmo sendo uma militar já bem graduada, ela teve uma publicação num boletim comum, e aí vem aquelas piadinhas, pessoas ligando, e uma das pessoas mais corretas que eu conheço desde o início da década de 90. É um militar extremamente responsável, que entrou na fila, assim, aqui, e numa cidade do interior, para adoção. Eu queria fazer uma coisa boa, tirar uma criança. Uma coisa boa. Sim. Hoje é mãe, a filha já tem mais de um ano, uma excelente mãe, uma pessoa que se ofereceu para fazer uma coisa excelente, de uma criança abandonada. E, enfim, ela foi envolvida num drama que, graças a Deus, a gente conseguiu, mas não foi em 40 dias, nem em 60 dias, não. O processo dela durou 1 ano. Então, o advogado não pode ter preocupação com isso. Ah, não, eu vou cobrar um adicional aqui porque está demorando demais. Não pode ter isso, tem que pensar nisso antes. Então, vocês procuram saber, procurem se informar, procurem referências do advogado e, pelo amor de Deus, leia alguma peça que ele já escreveu, porque o português no direito é mais do que fundamental, né, Russo? Eu leio algumas coisas aí de uns pseudo-advogados que escrevem cada erro de português que eu quero morrer. Parece que não teve aula de português, né, no segundo grau, né? Tem essa questão do português e tem uma questão também de que a pessoa te atrai, que fala um monte de coisa bonita, opa, esse advogado que eu quero. E de repente coloca uns 2 ou 3 estagiários para te atender. E tem muita diferença também na escrita do administrativo e do criminal, né? Você escrever para a administração pública, você escreve de um jeito, e para o juiz você escreve de outro. Bem diferente. Apesar de ser princípios bem parecidos, tem uma forma. Sim. Pelo que eu fiquei sabendo, não sei se procede, porque eu não sou estudante de direito, quando você vai escrever pro juiz, você tem que ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, ou na administração, eu não sei, fiz confusão agora. E para um outro processo, você tem que ser mais sucinto, né? O administrativo geralmente é um processo mais trabalhado, porque a Polícia Militar, infelizmente, a gente acontece muito em Minas, mas eu acredito que é só em Minas, não no Brasil inteiro, ela acaba por inverter o ônus da prova. Na justiça comum, não. Na justiça comum, o promotor, ele acusa, ele tem que provar o que ele está falando. Aqui, não, infelizmente, você tem que provar que você está certo. Então, é mais trabalhoso o administrativo, ele tem que ser muito bem trabalhado. Não é qualquer advogado. Não é qualquer advogado civil, por mais competente que seja, que vai conseguir... eu acho que o civil não entende esses milindres que tem na PM, sabe? Se eu fosse militar, nunca ia contratar um advogado civil, paisano. Porque ele nunca esteve lá, ele não sabe como é que funciona de dentro, né? Porque a gente imagina... Por exemplo, é considerado um bom advogado. Porque ele sabe o que é o prejuízo. Ele teve prejuízo na carreira, ou meu tio também. Então você sabe exatamente onde você vai. Foi perseguido, né? Exatamente, você conhece os atalhos. Então tá bom, Russo. Obrigada pelos esclarecimentos. Gente, Dr. Norberto Russo, tenente-coronel também, recomendo. Assim que ele tiver um telefone para disponibilizar, eu posto para vocês, tá bom?